Olá, querido, bom dia, tudo bem? Rony, aqui do canal Sentido da Vida. Eu vim aqui mais uma vez gravar um vídeo para falarmos a respeito do Evangelho de Jesus, para falarmos a respeito de um assunto que envolve as nossas vidas, que envolve muitas dúvidas, que envolve um caminho em nosso coração, um caminho que nosso coração quer trilhar em verdade, em justiça, em amor. Amém? Então, fique comigo no vídeo e acompanhe essa palavra, uma palavra verdadeira, uma palavra justa. Amém? Eu quero ler aqui para nós o que está escrito lá no livro de João, capítulo 14, que é uma fala de Jesus. E é uma fala de Jesus que provocou uma pergunta profunda, uma pergunta que eu acredito que todo ser humano, todos os seres humanos, e não só os seres humanos, toda criatura que ouviu esse texto, porque houve uma razão para Jesus falar isso aqui. E foi tão profundo que foi inevitável que surgisse uma pergunta deste nível. E o que Jesus falou para que essa pergunta surgisse foi exatamente essas palavras. João capítulo 14, a partir do versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecereis o meu Pai também. Desde agora o conheceis e tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse Jesus: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê, a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Creia, ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Querido, como eu disse, essa fala de Jesus
ele dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E Jesus fala várias coisas profundas, muitas coisas que foi tantas coisas que começou a se manifestar dentro do coração de Filipe. E Filipe já vinha de uma caminhada com Jesus, mas quando Jesus fala aquelas palavras: eu vou preparar a morada, isso provocou algo em Filipe. E eu creio que não só em Filipe, mas nos outros também, em nós também. E Filipe de repente faz uma pergunta. Filipe diz assim: Mestre, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Filipe, mesmo andando com Jesus, Filipe, eu acredito que a pergunta dele no fundo, ela veio recheada de: olha, mestre, eu sei que eu tenho visto milagres, eu sei que eu tenho visto maravilhas, eu sei que a tua palavra é verdadeira, mas de repente, quando Jesus fala o que ele falou, algo foi produzido dentro de Filipe, algo que com certeza seria produzido dentro de qualquer ser humano. Mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Filipe percebeu que houve algo que Jesus falou ali, que Jesus estava dizendo e afirmando que ele e o Pai eram um. Aí Filipe achou algo estranho e não suportou e disse: eu vou perguntar. Mestre, mostre a mim, mostre a nós. Eu sei que o Senhor tem esse poder de nos revelar que agora quem é o Pai. E a resposta de Jesus é exatamente assim. Versículo 9. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo eu estou convosco e não tens me conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Querido, como eu estava dizendo, Filipe, ele queria algo a mais. Filipe queria algo, ele queria de verdade que o Pai ali se revelasse. E Jesus responde para Filipe: Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Muitas pessoas não entendem a profundidade do que Jesus falou. Muitas pessoas têm dúvida do que Jesus falou. Queridos, Filipe ali não perguntou simplesmente: olha, Jesus, eu sei que o Senhor fala tudo que o Pai manda você falar, mas nós queremos conhecer o Pai. Nós queremos conhecer o Pai. E quando uma pessoa faz uma pergunta dessa para Jesus, quando Filipe faz essa pergunta para Jesus, Filipe estava dizendo: nós queremos conhecer o Deus verdadeiro, o único Deus. É a mesma coisa, querido, de eu chegar para você que parece com seu pai, você que aprendeu tudo de seu pai sobre a vida, você que fala como seu pai, ensina como seu pai, ama como seu pai, vê a vida como seu pai, sente como ele, pensa como ele. Enfim, você entendeu? E eu chegar para você e eu perguntar: minha amiga, meu amigo, eu gosto muito de te ver,
Eu gostei muito de ter te conhecido. Eu estou andando há tanto tempo com você, mas é tão bom andar com você que eu quero conhecer o seu pai. Eu poderia te perguntar isso, por ver a sua caminhada, por ver você andando, falando, se comportando, agindo diante dos homens, agindo diante de Deus, e bater a curiosidade em mim a ponto de eu falar: não, o que ele falou aqui é tão maravilhoso que agora eu quero conhecer o pai dele. Eu poderia perguntar: me mostre quem é seu pai. Eu poderia perguntar isso hoje para você. Foi o que Filipe perguntou para Jesus. Mas quando, meu querido, minha querida, eu pergunto para você: me mostre quem é seu pai. De verdade, eu não queria que você me respondesse: não precisa você ver meu pai, porque tudo que eu faço, meu pai faz. Tudo que eu penso, tudo que eu gosto, meu pai gosta. Mas eu, mesmo assim, não iria aceitar. Mesmo assim, eu não iria aceitar essa resposta sua. Que você dissesse: não precisa você ver meu pai. Era isso que Filipe queria. Era isso que Filipe estava perguntando. Eu já ando com o Senhor, mas eu quero ver o Pai. Entendeu, querido? Então, para Filipe, Jesus teria que apresentar ali o Pai. E Jesus foi claro. Felipe, há tanto tempo ando com você e com vocês, e vocês não entenderam ainda? Você não entendeu ainda que quem anda com vocês é o próprio Deus encarnado? Eu e o Pai somos um. Jesus não poderia apresentar outro ser. Jesus não poderia apresentar a Filipe e aos que estavam ali presentes Deus, porque ele sabia e ele sabe quem ele é, que ele é Deus encarnado. E isso para muitas pessoas é insuportável. É insuportável acreditar nisso. Mas de fato isso é verdade. Mas eu não quero que você se assuste, porque nós não entendemos essa verdade, essa profundidade pela carne, mas sim pelo Espírito. Vocês lembram quando Jesus perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Quem diz os homens que eu sou? E seus discípulos responderam: uns dizem que você é Elias, uns dizem que você é um dos profetas. Enfim, eles falaram o que o povo achava sobre Jesus. E Jesus virou para os seus discípulos e disse: e vocês? O que é que vocês acham de mim? Quem é que vocês acham que eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vira para Pedro e diz assim: bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai que está no céu. Ou seja, ninguém pela carne nem pelo sangue, pela materialidade, pelo que é natural e material, recebe a revelação de quem é Jesus, só pelo Espírito. E o caminho para receber essa revelação é abrir o coração, é permitir que as palavras de Jesus entrem em nossos corações e nós comecemos a amá-lo, porque o amor é o vínculo, é o ponto de contato entre Deus e os homens. Por isso que nosso chamado é para amá-lo, para podermos conhecê-lo e recebermos a sua revelação. Então,
Não se assuste. Se você ainda não recebeu esta revelação do alto, eu te convido a você abrir o seu coração para você começar a entender e conhecer quem é Jesus verdadeiramente. Porque se você conhecer, entender, receber no seu espírito e na sua alma quem é Jesus, você vai começar a fazer a caminhada das caminhadas. Na verdade, a nossa caminhada na vida para a eternidade é ouvi-lo, entendê-lo e muito mais do que isso, conhecê-lo. Mas enquanto nós não recebermos esta revelação no nosso espírito e na nossa alma, será insuportável. Assim como foi insuportável para alguns fariseus, alguns sacerdotes em Israel, onde Jesus estava ali em uma discussão, onde Jesus estava ali conversando com os fariseus. E nesta conversa, eles começaram a falar sobre Abraão. E se você ler ali no livro de João, capítulo 8, a partir do versículo 50, você pode ler a partir do versículo 50. Jesus estava dizendo assim: eu não procuro a minha própria glória, a quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disse-lhe os judeus que carregavam a lei de forma profunda em sua alma, em sua mente. E Jesus tinha que estar conversando, era com eles mesmos sobre isso, com os judeus. Porque era eles que carregavam a lei de uma forma tão profunda para chegar nesse nível de conversa. E teria que ser para eles. Foi insuportável o que Jesus falou, mas teria que ser para eles. Foi necessário. Depois que Jesus falou essas palavras, eu não procuro a minha própria glória, a quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Depois que Jesus falou isso, os judeus responderam, agora estamos certos de que você tem demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? És maior do que Abraão, o nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Ou seja, quem és tu para falar isso? Respondeu-lhe Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vos dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. E se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentirosos. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu e regozijou-se, se alegrou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, depois que Jesus falou isso, ainda não tem 50 anos e você já viu Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus ocultou e saiu do templo. A mesma fala
de Deus lá no Velho Testamento para Moisés. Se me perguntarem quem me enviou, Deus disse para Moisés: se Faraó lhe perguntar, diga que eu sou, me enviou. E os fariseus ali discutindo com Jesus, porque o que Jesus falou para Filipe é insuportável. Prometer fazer casa no céu, dizer que eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Filipe disse: quem é esse homem? Aí Filipe: mostre-nos o Pai. Na discussão com os fariseus, com os judeus disseram: nós temos por pai Abraão. E Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. E para o judeu, um homem falar que ele é, falar essa frase eu sou, é a mesma coisa de dizer eu sou Deus. E essa é a sentença de morte para Jesus, porque tu, sendo homem, se faz Deus. Mas Jesus aceitou a sua sentença, porque ele sabia quem ele é. Ele sabe quem ele é. O Pai sabe quem ele é, porque Jesus sempre esteve com ele na eternidade. Ele e o Pai são um em tudo. Nós não entendemos porque nós queremos enxergar enxergar Deus, enxergar Jesus como se ele fosse um homem. Mas nós somos homens e Deus é Deus. Deus é Deus. Deus não é macho nem fêmea. Deus é Deus. Deus criou macho e fêmea. Mas o pecado não nos faz entendermos Deus. Mas, querido e querida, o caminho para conhecer Deus é só um. É Jesus. É Jesus. Para conhecer Deus profundamente, para receber revelação de quem é Deus e de quem é Jesus mesmo, só abrindo os nossos corações para fazer uma caminhada de amor para a eternidade. Então o que Jesus falou é insuportável. Muitas coisas Jesus falou. Muitas coisas que Jesus falou é insuportável. Mas é admitindo isso, que é insuportável, que o Senhor vê a nossa sinceridade, porque nós somos homens pecadores e Ele é amor. E nós, como pecadores, receber amor é insuportável porque nós não queremos o amor, porque nós somos maus. Mas, a partir do momento que nós abrimos os nossos corações e admitimos que nós não entendemos, que nós não nos enxergamos, que nós não temos a capacidade de receber o que nós precisamos de verdade. O Senhor, Ele nos diz em 2 Crônicas 7,14: e se meu povo, que se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Este é o caminho, querido. E nesta hora, eu oro. Senhor Deus e meu Pai, Deus, em nome de Jesus, eu entro em Tua presença. Te peço perdão pelos meus pecados. Te peço que o Senhor sonde o meu coração, porque eu sei que Tu já faz isso. E te dou liberdade, Senhor, para receber de Ti, Deus, Criador dos céus e da terra. E sei que o Teu Espírito tem me revelado quem é Jesus, o Teu Filho. E Jesus tem me revelado quem Tu és. E eu sei que isso é para a humanidade.
Obrigado, Senhor, por me amar, não por eu merecer, mas por o Senhor ser amor, por o Senhor ser Deus, nos amou. Eu oro por todos que estão assistindo este vídeo neste momento. E te peço, Espírito Santo, que o Senhor visite com o teu amor, com a tua misericórdia. E use de graça, de graça, de graça, porque a tua graça nos basta. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe o seu dia. Que Deus abençoe a sua semana. E eu te peço carinhosamente, você que tem acompanhado o meu canal, você que tem acompanhado os meus vídeos, eu te peço que você divulgue este vídeo, que você carinhosamente você divulgue a palavra do Evangelho, a palavra da verdade. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.